Se a palavra de Deus não tem mudado sua vida, qual solo você se tornou? Essa é uma das perguntas mais perturbadoras que você pode fazer a si mesmo. E hoje eu quero que você encare ela com total honestidade, porque a resposta vai revelar não apenas sua condição espiritual atual, mas também seu destino eterno. Estamos falando de uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, mas ao mesmo tempo, uma das mais negligenciadas em seu significado profundo. A parábola do semeador não é uma história bonita sobre agricultura. É um diagnóstico espiritual, uma radiografia da alma, um espelho onde cada pessoa precisa se enxergar sem máscaras religiosas. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender e, mais do que isso, pode salvar sua vida eterna. Jesus nunca ensinou de forma superficial. Quando ele apresentou essa parábola, ele estava revelando um dos segredos mais profundos do Evangelho do Reino de Deus, algo que a maioria das pessoas nunca compreendeu verdadeiramente. E aqui está a verdade que mexe com tudo. A mesma palavra é pregada para todos, mas nem todos são transformados. O mesmo Evangelho é anunciado, as mesmas verdades são proclamadas, mas algumas pessoas são salvas e outras não. Alguns são transformados radicalmente, enquanto outros permanecem exatamente como eram. Que essa pergunta atravessa séculos e chega até você hoje. Por quê? Porque alguns ouvem a palavra e experimentam mudança profunda, enquanto outros ouvem a mesma palavra e nada acontece. Porque alguns produzem fruto abundante de 30, 60, até 100 por um, enquanto outros não produzem nada. Porque alguns crescem em santidade, em amor, em obediência, enquanto outros ficam estagnados espiritualmente a vida toda. Você já passou por isso? Já se perguntou por que sua vida espiritual não tem o crescimento que você esperava? Por que você ouve sermões, lê a Bíblia, vai à igreja, mas parece que nada realmente penetra no seu coração? Jesus estava explicando exatamente isso nessa parábola. Ele estava revelando por que alguns são salvos e outros não, mesmo ouvindo o mesmo Evangelho. E entender isso não é apenas interessante teologicamente, é essencial para quem realmente quer entrar no reino de Deus. Porque a questão não é se você ouviu a palavra. A questão é que tipo de solo você é. A questão não é se a semente foi lançada. A questão é se ela encontrou condições para germinar, criar raízes, crescer e produzir fruto na sua vida. E olha que verdade poderosa Jesus está nos mostrando aqui. O problema nunca é a semente. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. O problema não está no Evangelho, não está na mensagem, não está em Deus. O problema está no coração humano. O problema está no tipo de solo que cada pessoa se tornou. E isso deveria nos fazer parar e avaliar com seriedade. Que tipo de solo eu sou? Como meu coração tem recebido a palavra de Deus? Por que ela não tem produzido o fruto que deveria produzir? Jesus descreve 4 tipos de solo nessa parábola, e cada um representa uma condição espiritual diferente. Tem o solo à beira do caminho, onde a semente nem penetra, é pisoteada ou devorada pelos pássaros antes de ter qualquer chance. Tem o solo rochoso, onde a semente germina rápido, mas não cria raízes, e morre quando vem o sol quente. Tem o solo cheio de espinhos, onde a semente até cresce, mas é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida. E tem a boa terra, onde a semente cai. Cria raízes profundas, cresce forte e produz fruto abundante. E aqui está a pergunta que você não pode fugir. Qual desses solos descreve sua vida? Porque essa parábola não é sobre outras pessoas. Não é sobre aquele seu amigo que ouve o Evangelho e não muda. Não é sobre aquele parente que vai à igreja, mas continua vivendo no pecado. É sobre você. É um espelho que Jesus está colocando na sua frente para você se enxergar. E o que você vai ver pode ser desconfortável, pode doer, pode confrontar ilusões que você tem mantido sobre sua própria espiritualidade. Mas é necessário. Porque é melhor descobrir a verdade agora e ter chance de mudar, do que viver uma vida inteira de engano e descobrir tarde demais que você nunca foi à boa terra. E aqui está algo que vai fazer você refletir profundamente. Jesus não deu essa parábola apenas para informar.
Ele deu para transformar. Ele quer que você não apenas entenda intelecticamente os 4 tipos de solo, mas que você identifique qual você é e, se necessário, permita que Deus transforme seu coração. Porque você pode mudar de solo. Você pode passar de pedregoso para fértil. Você pode deixar que Deus arranque os espinhos que estão sufocando a palavra na sua vida. Mas primeiro, você precisa reconhecer sua condição real. Então, ao longo desse vídeo, nós vamos mergulhar profundamente em cada tipo de solo. Você vai entender as características de cada um, os perigos específicos, os sinais de alerta. E mais importante, você vai descobrir como garantir que você é boa terra, como cultivar um coração que recebe a palavra, que permite que ela crie raízes profundas e que produza o fruto que Deus espera. Porque no final das contas, essa parábola está revelando algo sobre o próprio mistério do reino de Deus e sobre como o coração humano responde à verdade divina. Antes de a gente mergulhar em cada tipo de solo, eu quero saber de você. Essa pergunta sobre que tipo de solo você é está mexendo com você agora. Você já consegue identificar em qual categoria sua vida se encaixa? Deixa aqui nos comentários o que está passando pelo seu coração enquanto você ouve essa mensagem. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades profundas do Evangelho do Reino. E se você está sentindo que esse tipo de ensinamento bíblico profundo está fazendo diferença na sua vida espiritual, clica no like e se inscreve no canal para continuar essa jornada de descobrir os mistérios do reino que Jesus veio revelar. Agora vamos entrar em cada tipo de solo, porque você precisa entender com clareza onde você está. Vamos mergulhar agora em cada tipo de solo que Jesus descreveu, porque aqui está a chave para você entender sua própria condição espiritual. E olha que verdade poderosa Jesus deixa claro desde o início. O problema nunca foi a semente. A palavra de Deus é perfeita, é viva, é poderosa. O problema está sempre na condição do coração que a recebe. E quando você entende isso, você para de culpar Deus, para de culpar a igreja, para de culpar o pregador, e começa a olhar para dentro do seu próprio coração com honestidade. Primeiro tipo, o solo da beira do caminho que representa o coração endurecido. Esse é o solo que fica exposto, pisoteado, compactado pelo tráfego constante. Quando a semente cai ali, ela nem tem chance de penetrar. Fica na superfície, completamente vulnerável. E os pássaros vêm e a devoram antes que qualquer coisa aconteça. Jesus explica que isso representa a pessoa que ouve a palavra do reino, mas não entende. E imediatamente vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Sabe o que isso significa na prática? É aquele coração que está tão endurecido, tão distraído, tão acostumado com a verdade que ela simplesmente não penetra. A pessoa até ouve o sermão, até escuta o evangelho, mas não presta atenção de verdade. A mente está em 1000 outros lugares. O celular, os problemas, os planos para o almoço, qualquer coisa menos a palavra que está sendo proclamada. E aqui está o impacto devastador dessa condição. Satanás rouba a semente antes que ela tenha qualquer chance de germinar. Ele age rapidamente, porque sabe que se aquela palavra entrar no coração e for compreendida, a pessoa será salva. Então ele usa distrações, preconceitos, dureza de coração para impedir que a verdade penetre. E a pessoa sai da reunião, sai do culto, fecha o vídeo e daqui 2 horas não lembra nada do que ouviu. Passou batido. Não entrou. O coração estava tão duro que a palavra não conseguiu penetrar. Segundo tipo, o solo pedregoso, que representa o coração superficial. Esse é o solo que tem uma camada fina de terra sobre rocha. A semente até germina, e germina rápido, com empolgação até. Mas não consegue criar raízes profundas, porque logo embaixo tem rocha. E quando vem o sol quente, quando vem a dificuldade, a planta murcha e morre porque não tem raiz. Jesus explica que isso representa quem ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Tem emoção, tem empolgação, tem lágrimas até. A pessoa sai do culto dizendo que foi transformada, que agora vai mudar de vida, que Jesus é maravilhoso. Mas não há profundidade, não há arrependimento genuíno, não há mudança real de mentalidade.
É só sentimento, só emoção passageira. E aqui está a verdade oculta sobre esse tipo de pessoa. Ela não tem raiz em si mesma. Ela dura pouco tempo. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ela tropeça imediatamente. Quando a fé exige renúncia, quando seguir a Jesus custa algo, quando há oposição da família ou dos amigos, quando a vida cristã se mostra difícil, essa pessoa desiste. Porque nunca houve conversão real. Foi só uma experiência emocional superficial que não produziu transformação profunda. E olha quantas pessoas se encaixam nessa categoria. Quantos levantam a mão numa reunião evangelística, choram, fazem decisões emocionadas, mas 3 meses depois sumiram, não estão mais na igreja, voltaram para o mesmo estilo de vida de antes, porque nunca criaram raiz. Terceiro tipo, o solo entre espinhos que representa o coração dividido. Esse é talvez o mais perigoso porque ele engana. A semente cai, germina, até cresce um pouco. A vida aparente, mas ao redor existem espinhos, outros brotos competindo pelo mesmo espaço, pelos mesmos nutrientes, pela mesma água. E esses espinhos crescem junto e eventualmente sufocam a planta boa. Jesus é bem específico sobre o que são esses espinhos. As preocupações desta vida, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas. Esse é o coração que recebe a palavra, até parece que está crescendo espiritualmente. Mas há concorrentes. Há outras prioridades lutando pela atenção, pelo tempo, pelo coração dessa pessoa. E olha os bastidores dessa condição espiritual. A pessoa frequenta a igreja, lê a Bíblia de vez em quando, ora ocasionalmente, mas Jesus não reina no centro. Há 1000 outras coisas competindo. As preocupações com dinheiro, com carreira, com status, com bens materiais, os desejos pessoais que nunca foram submetidos ao senhorio de Cristo, as ambições que não têm nada a ver com o reino de Deus. E tudo isso cresce junto com a palavra, e aos poucos vai sufocando a vida espiritual. A pessoa até mantém uma aparência religiosa, mas não há fruto real. Não há crescimento genuíno, não há transformação profunda. É uma vida cristã infrutífera, estéril, porque o coração está dividido entre Deus e o mundo. E aqui está algo que deveria fazer você refletir seriamente. Jesus disse que não se pode servir a 2 senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou se dedica a um e despreza o outro. Não dá para servir a Deus e às riquezas. Não dá para ter Jesus e o mundo. Não dá para viver com o coração dividido e esperar produzir fruto para o reino. Os espinhos vão sufocar a palavra. E você pode passar anos assim, frequentando igreja, mantendo aparências, mas espiritualmente morto porque nunca deixou a palavra governar completamente sua vida. E, finalmente, o quarto tipo, o solo bom, que representa o coração convertido. Esse é o solo que foi preparado, cultivado, limpo. Quando a semente cai ali, ela penetra, germina, cria raízes profundas, cresce forte e produz fruto abundante. Jesus diz que representa quem ouve a palavra, entende? Guarda no coração e deixa ela governar sua vida. E o resultado é inevitável. Fruto de 30, 60, até 100 por 1. Isso não é opcional. É consequência natural de um coração que realmente recebeu a palavra. E aqui está a revelação mais poderosa de toda a parábola. O sinal de que você realmente entrou no reino, de que você realmente foi salvo, de que você realmente recebeu a palavra, não está nas suas emoções, não está nas suas palavras, está no fruto que sua vida produz. O Evangelho produz mudança visível, transformação real, fruto concreto. Você não pode ser salvo e permanecer igual. Você não pode receber genuinamente a palavra e não ser transformado por ela. Se não há fruto, se não há mudança, se não há crescimento, isso levanta sérias questões sobre se você realmente é boa terra ou se está se enganando sobre sua condição espiritual. E olha que diferença entre esse solo e os outros. O solo da beira do caminho nem deixa a palavra entrar. O solo pedregoso recebe com empolgação, mas não cria raiz. O solo com espinhos até cresce um pouco, mas é sufocado. Mas a boa terra recebe, guarda, permite que a palavra crie raízes profundas, governe as decisões, transforme a mentalidade
e, inevitavelmente, produz fruto. E esse fruto não é apenas para você se sentir bem, é testemunho visível da obra de Deus na sua vida. São outras pessoas sendo alcançadas através de você. É seu caráter sendo transformado à imagem de Cristo. É santidade crescente, amor genuíno, obediência alegre, generosidade natural. É uma vida que glorifica a Deus de forma tangível. Então agora vem a pergunta que você não pode fugir. Qual desses 4 solos descreve sua vida? Seja brutalmente honesto. Não diga o que você gostaria de ser. Olhe para a evidência concreta da sua vida. O que acontece quando você ouve a palavra? Ela entra ou bate num coração endurecido e é roubada imediatamente. Você se emociona momentaneamente, mas não há mudança duradoura porque não há raiz. Você até tenta crescer, mas 1000 outras coisas competem pela sua atenção e sufocam a vida espiritual? Ou você realmente tem permitido que a palavra governe sua vida e está produzindo fruto visível? Escreve nos comentários. Quero ser boa terra. Agora eu quero ir ainda mais profundo e te levar a um momento de autorreflexão genuína, porque aqui está onde a teoria precisa se tornar diagnóstico pessoal. A pergunta não é se você já ouviu o Evangelho. Todo mundo aqui provavelmente já ouviu dezenas, talvez centenas de pregações. A pergunta não é se você já frequentou uma igreja. Você pode ter ido a cultos a vida inteira. A pergunta não é se você já se emocionou com Deus, se já chorou numa música de adoração, se já sentiu arrepios durante uma ministração. Nada disso determina sua condição espiritual real. A pergunta verdadeira que define tudo é: a palavra tem transformado sua vida ou apenas tocado a superfície? Porque aqui está a verdade oculta que separa a religião de reino. O Evangelho não veio apenas para te informar, não veio apenas para te emocionar, não veio apenas para te dar uma experiência religiosa agradável. O Evangelho veio para te transformar radicalmente. E se não há transformação, se não há mudança real e visível, então alguma coisa está muito errada com o solo do seu coração. E deixa eu ser bem claro sobre o que o Evangelho do Reino exige, porque aqui muita gente tropeça. Não é uma lista de rituais religiosos que você precisa cumprir. Não é sobre frequência perfeita nos cultos ou conhecimento teológico impecável. O Evangelho do Reino exige 2 coisas fundamentais que muitos cristãos nominais evitam a todo custo: arrependimento verdadeiro e entrega total ao reinado de Cristo. E quando eu digo arrependimento verdadeiro, não estou falando de remorso temporário. Estou falando daquela mudança profunda de mentalidade que te faz olhar para o pecado e dizer: eu odeio isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu escolho mudar de direção completamente. É reconhecer que você estava errado, que você estava no caminho da morte e fazer uma virada de 180 graus. E quando eu digo entrega total ao reinado de Cristo, estou falando de você abrir mão do controle da sua própria vida e entregar as rédeas para Jesus. Não é adicionar Jesus à sua lista de prioridades. É fazer dele o centro absoluto de tudo. É dizer: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É permitir que ele governe suas decisões financeiras, seus relacionamentos, sua carreira, seu tempo, seus pensamentos, tudo. E isso assusta muita gente, porque exige morte do ego, morte da autonomia, morte da ilusão de que você pode controlar sua própria vida. E aqui está o impacto devastador de não fazer isso. Se o coração está duro como o solo da beira do caminho, a palavra não entra. Se está raso como o solo pedregoso, a palavra não cria raiz. Se está dividido como o solo com espinhos, a palavra é sufocada. Em todos esses casos não há fruto, não há vida genuína do reino. Pode haver religiosidade, pode haver aparência de piedade, pode haver conhecimento intelectual sobre Deus, mas não há transformação real. E Jesus foi bem claro: pelos seus frutos os conhecereis. Não pelas suas palavras, não pelas suas emoções. Pelos frutos. Se não há fruto, não há vida verdadeira. Mas quando há um coração rendido, quando há um coração disposto a deixar Deus fazer a obra que precisa ser feita, quando há humildade genuína para reconhecer: eu preciso mudar, eu não posso continuar como estou, aí o reino floresce dentro dessa pessoa. Aí
A transformação é inevitável. Aí o fruto aparece naturalmente. E não é fruto forçado, não é performance religiosa, é resultado orgânico de uma vida que está conectada com a videira verdadeira que é Cristo. Então, aqui estão as perguntas que vão te ajudar a fazer esse diagnóstico honesto. Que tipo de coração você tem? Olha para dentro com sinceridade brutal. Quando você ouve a palavra de Deus, o que acontece? Ela entra e você medita nela, guarda no coração, deixa ela te transformar. Ou ela bate numa superfície dura e é roubada imediatamente por distrações, preconceitos, resistência. Você se emociona momentaneamente, mas daqui uma semana voltou para o mesmo padrão de vida. Você até tenta crescer, mas as preocupações do mundo, o amor ao dinheiro, as ambições pessoais sempre acabam ganhando a batalha pela sua atenção. E outra pergunta crucial: o evangelho está sendo sufocado na sua vida ou está frutificando? Olhe para a evidência concreta. Sua vida hoje é visivelmente diferente de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Há crescimento em santidade, há mais amor, mais paciência, mais domínio próprio, mais generosidade, há fruto do Espírito sendo manifestado? Ou você está estagnado, sempre lutando com os mesmos pecados, sempre com as mesmas falhas de caráter, sempre na mesma mornidão espiritual? Porque se não há mudança progressiva, se não há transformação visível, isso indica que algo está sufocando a palavra na sua vida. E olha os bastidores dessa autoanálise honesta. É muito mais fácil se enganar sobre sua própria condição espiritual do que você imagina. Jeremias disse que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Você pode construir uma imagem de si mesmo como alguém espiritual, pode manter uma fachada religiosa impecável, pode até enganar as pessoas ao seu redor, mas você não engana a Deus. E no final, você não pode enganar a si mesmo quando olha para o fruto real da sua vida. Ou há transformação genuína ou não há. Ou você está produzindo fruto do reino ou não está. Não tem meio termo, não tem zona cinzenta. E aqui está algo que deveria te fazer refletir profundamente. Jesus terminou essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está dizendo é que não basta ter a capacidade física de ouvir. Tem que ter ouvidos espirituais abertos, dispostos a realmente receber e obedecer à palavra. Muita gente ouve, mas não ouve de verdade. Escuta as palavras, mas não deixa elas penetrarem no coração. Concorda intelectualmente, mas não permite transformação prática. E essas pessoas estão em grande perigo espiritual, porque elas acham que estão bem quando na verdade estão perdidas. Agora deixa eu te confrontar com amor sobre algo específico. Se você identificou que seu coração está duro, raso ou dividido, o que você vai fazer com essa revelação? Porque reconhecer o problema é só o primeiro passo. A questão é: você está disposto a deixar Deus transformar seu coração? Você está disposto a permitir que Ele quebre a dureza, que Ele aprofunde as raízes, que Ele arranque os espinhos? Ou você vai só concordar com o diagnóstico e continuar vivendo do mesmo jeito? Porque aqui está a verdade libertadora. Você pode mudar de solo. Deus pode transformar um coração de pedra num coração de carne. Ele pode amolecer o que está duro. Ele pode aprofundar o que está raso. Ele pode limpar os espinhos que estão sufocando. Mas Ele precisa da sua cooperação. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Você precisa se render ao senhorio de Cristo. Você precisa tomar decisões práticas de priorizar a palavra, de criar espaço para ela crescer, de proteger seu coração das distrações e concorrentes que roubam sua atenção. E olha o impacto dessas decisões na sua jornada espiritual. Quando você realmente se torna boa terra, quando você prepara seu coração para receber e guardar a palavra, tudo muda. Sua vida ganha propósito eterno. Seus dias têm significado profundo. Você começa a ver fruto real, não apenas na sua própria transformação, mas no impacto que você tem nas pessoas ao seu redor. Você se torna instrumento de Deus para semear a palavra em outros corações. Você experimenta a alegria genuína de viver sob o governo do Rei. Mas se você continua com o coração duro, raso ou dividido,
Você pode passar a vida inteira na igreja sem nunca experimentar o reino de verdade. Pode ter religião sem ter relacionamento. Pode ter conhecimento sem ter transformação. Pode ter atividade religiosa sem ter vida espiritual. E no final, quando você estiver diante de Jesus, a única coisa que vai importar é: você produziu fruto? Você realmente recebeu a palavra e deixou ela governar sua vida? Ou você apenas brincou de religião enquanto seu coração permaneceu não convertido? Então aqui está o momento de decisão. Você precisa escolher que tipo de solo você vai ser. Você pode reconhecer sua condição atual com honestidade, se arrepender, clamar a Deus por transformação e começar a jornada de se tornar boa terra. Ou você pode continuar se enganando, mantendo aparências, vivendo uma fé superficial que não vai te levar a lugar nenhum eternamente. A escolha é sua, mas lembre-se, a evidência final de que você realmente recebeu o Evangelho do Reino não está nas suas palavras, está no fruto da sua vida. Comenta aí: transforma meu coração, Senhor. Se você chegou até aqui comigo, eu sei que essa mensagem mexeu com você. A parábola do semeador não é confortável, ela nos força a olhar no espelho e encarar a verdade sobre nossa própria condição espiritual. E o fato de você ter permanecido até o final mostra que você realmente quer entender o Evangelho do Reino, que você não está satisfeito com uma fé superficial. Então deixa um comentário aí dizendo: quero ser boa terra, para eu saber que você chegou até o final e que está disposto a deixar Deus transformar seu coração. Eu oro por cada pessoa que compartilha sua jornada aqui nos comentários. Se esse tipo de ensinamento profundo sobre o reino de Deus tem feito diferença na sua vida, se inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdos assim, mergulhando nas parábolas e nos ensinamentos de Jesus que revelam os mistérios do reino. E se você sentiu que essa conversa trouxe clareza sobre algo que você precisava entender, clica no like. Isso me ajuda a saber que estamos caminhando juntos nessa busca por uma fé genuína e transformadora. E tem um vídeo aqui do lado sobre as parábolas do reino, como Jesus revela os mistérios de Deus, que complementa perfeitamente essa mensagem. Clica e continua comigo por lá, porque a gente vai explorar ainda mais como Jesus usou parábolas para revelar verdades profundas sobre o reino. Que o Senhor prepare seu coração para ser boa terra e produzir fruto abundante. Graça e paz.